Olá, este é o podcast do Prodifor, Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores. Esta é a primeira temporada do podcast, que em 2022 comemora 25 anos. Nosso convidado hoje é Luiz Soares Cordeiro. Luiz é diretor da Stel Serviços Industriais Limitada, companhia com mais de 35 anos e uma empresa certificada pelo Prodifor desde o início do programa em 1998. A Stel atende a um variado portfólio de serviços, especialmente nas áreas de montagem, manutenção mecânica, elétrica e instrumentação industrial, atuando em todo o território nacional. Luiz Soares também é presidente do Sindifer. Olá, Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer muito grande ter você aqui no nosso podcast. Faltou alguma coisa, Luiz? Não, tá bom aí, eu acho que vamos botar muita coisa aí não, porque o foco hoje é o Prodifor. Que beleza. Obrigado por ter vindo, obrigado por Opa. participar dessa série tão importante e conta um pouco da história dos 25 anos do Prodifor. Luiz, vamos falar um pouco de história. Como surgiu a Stel? Muito bom. Então, nós estamos no ano 36 da Stel, indo para 37. A Stel foi fundada em 1985. Eu fui funcionário da Aracruz, então, na época. Trabalhei lá de 81 a 85, quando eu saí, junto com alguns amigos, para montar a Stel. Então, a Stel, na verdade, é um produto ali daquele ambiente de negócio, na época promovido pela Aracruz para desenvolver a cadeia de fornecedores dela. Eu saí para montar a Stel, que inicialmente começou fazendo reparo de motores elétricos, que era uma das dores que a Aracruz tinha, né? O Estado era muito carente de fornecedores competentes, digamos assim, para o reparo de máquinas industriais. E aí a gente começou a Stel exatamente nesse nicho. Depois fomos crescendo aí para outras áreas e, enfim, e estamos aí na jornada aí há 36 anos, caminhando para 37, com muita gratidão àquele momento, né, que proporcionou o início da empresa. Quem foram os primeiros parceiros de vocês, já que você migrou de dentro de uma operação, né, como a Aracruz, e depois quem foram os principais parceiros que se tornaram? Eu sei que a empresa hoje é muito grande, mas quem foram os que chutaram as primeiras bolas com vocês? Então, você está falando interno ou os externos? Externos? Então, os externos, sem dúvida alguma, então a Aracruz Celulose foi a grande promotora, né, daquele momento ali de desenvolvimento do setor metal mecânico capixaba, deu muita oportunidade para empresas de vários segmentos. A Stel era de manutenção de máquinas elétricas, mas teve empresas de mecânica, como a Imetane, teve empresas de engenharia civil, como foi a Forte, teve empresa de preditiva, como foi a Prediservice, e tantas outras empresas, citei algumas só como exemplo, que foram assim desenvolvendo a cadeia metalmecânica do Espírito Santo, e hoje o Espírito Santo é reconhecido nacionalmente como um centro de excelência metalmecânico, e as empresas capixabas se fazem presente em todos os grandes projetos industriais no Brasil hoje, não só de celulose, mas também de outros segmentos. Para o público do Prodifor e do podcast entender, como é que começou a história da Stel dentro do Prodifor e como é que foi esse ritual que levou vocês à certificação e, obviamente, a se tornar um fornecedor tão especial? Então, os primeiros movimentos para a qualidade aconteceram ali em 87. Salvo qualquer engano, a primeira versão da ISO, que chegou, ISO 9001, 9002, que era tudo integrado, ela foi de 87. Então, a Stel estava ali nascendo, começando, e ali naquele momento já se falava que num curto espaço de tempo, as empresas que não se certificassem dificilmente teriam espaço no mercado. Então, a Stel começou a fazer ali uma série de pequenos treinamentos promovidos por várias entidades aqui na época, e as empresas, grandes empresas, como era o caso da Aracruz, da Arcelor, na época CST, Vale, todas essas empresas, Petrobras, todas essas empresas começaram a montar os seus
sistemas de qualificação de fornecedores. E a Aracruz montou lá um primeiro modelo, que foi de qualificação de fornecedores, mas logo depois, salvo, eu acho que 98, acho que 98. 97 foi o grupo, o primeiro projeto piloto, né? Em Isso. 98 foi o primeiro grupo de certificação. Então, e aí a Stel ela já era certificada naquele modelo de desenvolvimento de fornecedores da Aracruz. Eu lembro bem que a Aracruz tinha duas, digamos assim, modalidades, né? Tinha um fornecedor qualificado e o fornecedor preferencial. E a Stel foi considerada pela Aracruz fornecedor preferencial já na primeira turma. Então, aquilo deu para a gente assim, uma visibilidade muito grande. E aí a Aracruz e mais salvo equívoco também, 13 outras empresas contratantes do Espírito Santo se aglutinaram em torno da Findes e foi criado o Prodifor. Então, as empresas abdicaram de ter os seus próprios sistemas de desenvolvimento de fornecedores e o Prodifor, ali no âmbito do IEL, né, que é uma das casas da Findes, abraçou a causa e começou ali a fazer o programa de desenvolvimento de fornecedores. E como a Stel já veio, né, credenciada pelo programa da Aracruz, nós fomos certificados pelo Prodifor na primeira turma. Isso. Eu acho que é 98, não é isso, 98, Mário? 98. 98. E a gente mantém essa certificação até hoje. Fomos, assim, por um bom tempo, o Prodifor foi a nossa principal certificação, muito importante, dando visibilidade para a gente buscar outros mercados, além do Espírito Santo. A certificação do Prodifor é muito respeitada em outros estados do Brasil, e isso foi assim, muito importante. Quando a gente finalmente alcançou a certificação de terceira parte, por um organismo independente, que eu acho que foi o Biro, na primeira certificação nossa, Biro Veritas, nós decidimos manter a certificação do Prodifor. E aí nós até brigamos, entre aspas, no sentido positivo, assim, pô, eu vou certificar externo, mas não quero perder a certificação Prodifor. E aí foi criado o dispositivo, olha, quem tiver certificação por auditoria independente, mantém a certificação Prodifor. E a gente decidiu manter, e até hoje a gente mantém a certificação Prodifor, embora tenhamos certificação integrada, 9, 14, 18, que agora eu acho que é 45, integrada, a gente mantém a certificação Prodifor, porque a gente continua entendendo que isso tem um valor muito grande para a gente, um valor histórico, um valor assim que nos permite utilizar isso até hoje como elemento de venda, de prospecção de negócio. Essa é uma linda história, né? Bonita história, bacana. Como de tantos outros, né? Empresas que trilharam também esse caminho. Luiz, o que mudou na Stel? E aí a gente poderia falar apenas do Prodifor, mas como você veio se desenvolvendo desde o começo dos programas de qualidade dentro da Aracruz, o que mudou na Stel no fornecer e na própria gestão da organização com as certificações? Então, a certificação, na verdade, ela dá uma trilha, né, para as empresas seguirem e procurar se organizar. Então, essa organização, quando você tem que atender os requisitos normativos, você acaba por, quase que compulsoriamente, tendo que desenvolver os seus processos, métodos de trabalho, você tendo que padronizar mais as suas atividades. E quando as empresas usam isso de maneira positiva, de maneira proativa, não tem isso como burocracia, ela usa a certificação e a padronização a seu favor, né? E isso a Stel conseguiu fazer ao longo do tempo, de maneiras que a gente entende que manter certificação é uma coisa muito, muito importante. Sempre fui muito favorável às auditorias de manutenção, periódicas, porque, na verdade, as pessoas não querem se expor, né? Estou falando de quem mantém o sistema. Sim. Então, elas fazem todo um trabalho para tirar nota bonita nas auditorias e tal, e isso, por si só, tem uma força que mantém o sistema vivo, e aí a gente percebe a eficácia disso no nível de satisfação do cliente, que recebe um produto ou serviço certificado, mas não é certificado com a chancela só do carimbo de um certificado, é certificado na realidade, na essência, pela
pela não garantia, digamos assim, né, no retorno para um retrabalho, pela confiabilidade no processo, por maior vida útil pós-reparo. Então, isso tudo se traduz em credibilidade da empresa fornecedora e isso pereniza as relações ao longo do tempo. A qualidade com Q maiúsculo, então, né? A qualidade Qualidade com duplo. Q maiúsculo. A Stel tem assim uma felicidade de dizer o seguinte, olha, nós não temos ex-clientes, né? Que beleza. Uma vez cliente, vai ser sempre cliente da Stel, porque nós fazemos todo o esforço. É igual para flamenguista, uma vez manter Flamengo até morrer. até morrer, é assim mesmo. É desse jeito. Este é o podcast oficial do Prodifor, que hoje conversa com Luiz Soares Cordeiro, diretor da Stel. Estava falando de fidelidade de clientes, de parceiros. Onde uma empresa ganha com a certificação do Prodifor? Então, eu acho que a primeira coisa que viabiliza em sendo uma empresa aqui local, que está começando e tal, a chancela do Prodifor é fundamental para que ela tenha visibilidade e penetração nas grandes tomadoras. Começa por aí. E uma vez que você fornece para essas grandes tomadoras do Espírito Santo, você se habilita a fornecer para além do Espírito Santo. Então, toda empresa que tem no seu portfólio um grupo de clientes significativos, como são os mantenedores do Prodifor, ela está credenciada para sair do Estado e vender os seus produtos e serviços para outros tomadores que respeitam muito e admiram muito essa organização que tem aqui no Espírito Santo para o desenvolvimento de fornecedores. Alguns convidados aqui no podcast, e todos foram unânimes em dizer que o Prodifor é um programa transformador. Seja pela sua atuação, pela mudança que proporcionou no cenário das empresas, ou pela transformação econômica e social dos empresários e também nos colaboradores. Você viu ao longo da sua trajetória essa transformação acontecer? Na sua empresa, você viu a organização e as ações do programa em todas essas direções transformarem de verdade empresas e pessoas? Eu entendo que sim, Mário. A padronização, né, a formatação dos modelos de gestão, principalmente com a evolução das normas, né, que estão mais voltadas para a gestão, elas proporcionam às empresas, sem dúvida alguma, uma melhor estrutura, né, de governança, de manutenção de toda a sua lógica funcional, que não fica preso só na cabeça do dono. Sim. Então, isso permite ao empreendedor delegar mais as suas atividades e isso sobra tempo para que ele possa pensar melhor o negócio e pensar em diversificação, em crescimento, em ampliação, enquanto as pessoas estão operacionalizando a empresa, porque foi formatado à luz de um modelo de gestão, no caso do Prodifor. Então, eu acho que, olhando por esse prisma, é transformador, sim. Eu acho que as empresas que não passam por isso, elas tendem a ficar naquela estatística das empresas que não chegam aos 5 anos, né, ou que morrem até os 5 anos. As empresas que conseguem fazer o uso adequado da padronização de gestão através da certificação, no caso do Prodifor, que é muito acessível, né, a FINDES, através do IEL, dá muita condição para que as empresas participem, inclusive com abertura para não ficar só nas empresas industriais. Tudo isso ajudou demais. E, no meu entendimento, sim, eu acho que a certificação ela tem um papel fundamental nesse processo de transição e sobrevivência da empresa nessa fase inicial. Depois, obviamente, para impulsionar a empresa para o mercado. Você é um dos precursores do programa aqui no Estado. Uhum. E a gente certificou, a nossa empresa certificou em 2003. Uhum. E a gente acompanhou muitas empresas que tinham uma organização bem chão de fábrica, Uhum. né? E Sim. dali elas decolaram para patamares de organização muito interessantes e que foram desde a questão comercial da Sim, empresa até a sim. gestão de recursos humanos. E essa gestão de recursos humanos, que aí na minha percepção ela é muito importante, ela deu para seus colaboradores uma percepção integrada
de que a qualidade fazia bem para todo mundo, e não era um bicho-papão, Sim, sem né? Ela fazia dúvida. bem para todo mundo e para todo aquele ciclo de vida em torno da organização. Isso também tem muito a ver com o DNA da Aracruz naquela época, lá nos idos dos anos 80, anos 90, que Sim, pensava muito também sempre pensou, né, no sim. colaborador e no entorno da operação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente que as pequenas empresas que começaram esse movimento eram empresas de serviços, né? E as empresas de serviços, via de regra, elas estão sempre baseada no capital humano. Sim. Então, você organizar isso e ir desenvolvendo isso, isso obrigou as empresas, né? Obrigou no bom sentido, mas para atender os requisitos normativos, você se obrigava a treinar, a capacitar as pessoas, a verificar se realmente as pessoas estavam absorvendo bem isso, para você garantir a entrega de um produto ou serviço conforme lá na ponta, né? Então, assim, sem dúvida, eu acho que todos que conseguiram cumprir a jornada da certificação e mantiveram a certificação ao longo dos anos, usaram isso para o crescimento e consolidação da empresa, né? E agora a gente vai abusar um pouquinho da sua experiência como gestor, Ah, né? A gente, nos bate-papos que a gente teve aqui, seu nome foi levantado algumas vezes, de forma muito querida pelos nossos parceiros. E aí a gente vai abusar um pouquinho de você. Quais são os diferenciais que um gestor, no caso a Estel especificamente você, pode fazer, ações que podem ser feitas para que você seja mais competitivo como fornecedor, comercialmente e institucionalmente? eu tenho falado para algumas pessoas que, assim, toda vez que o gestor, né, o fundador da empresa, o empreendedor ali, ele fica muito focado na operação e, principalmente, a grande maioria das empresas desse meio, ela começa exatamente com uma competência técnica do seu fundador. É, dificilmente algumas dessas empresas aí começam com um projeto empresarial. A gente nasce ali pequenininho, embrionário, vai se desenvolvendo, vai se fazendo ao longo da vida. E aí, eu acho que o grande pecado que os empreendedores cometem é o pecado do apego excessivo ao fazer. E quando ele se apega demais ao fazer aquilo que ele sabe e tal, que é a competência técnica, ele perde o foco da gestão da empresa, de olhar de cima, olhar de fora, aquele olhar mais abrangente para enxergar onde que ele pode intervir de uma maneira mais assertiva para equacionar problemas que impedem a empresa de crescer. Então, eu sempre falo o seguinte: todas as empresas que conseguiram crescer, se desenvolver, um dos principais fatores é o desapego daquilo que promoveu o início da empresa, desapego do empreendedor. Então, o empreendedor, se ele continuar a mão na graxa, mão na ferramenta, mão naquilo ali, ele perde a oportunidade de ser gestor e de se desenvolver como gestor. Então, eu sempre falo para as pessoas, desapego. Desapego da operação é muito importante para a empresa crescer. Mas isso não é uma faca de dois gumes? Se o segredo foi o que você originalmente pensou e a sua capacitação técnica diferenciada que tornou sua empresa o que como é que faz para equilibrar Desenvolver pessoas. Na verdade, principalmente nas empresas de serviços, o sucesso está em ter pessoas competentes. Então, se você tira o foco da operação com as suas próprias mãos e você começa a transferir isso para outras pessoas e vai desenvolvendo essas pessoas, acreditando nas pessoas, você vai sobrando tempo para você ir fazendo outras coisas que é mais difícil de treinar as pessoas para fazer. Por exemplo, transferir uma credibilidade para um cliente. Como é que você consegue, por exemplo, tempo para ir visitar o cliente, prospectar o cliente, convencer o cliente se a operação está dependendo de você? Uhum. Então, se você delegou bem a operação, orientou bem, usou os procedimentos de certificação para você desenvolver padrões e tal, e garante que aquela operação vai ser feita, bem feita, por uma outra pessoa, que sobra tempo para prospectar um novo cliente, se relacionar com o cliente, participar das entidades de representação, defender os interesses da sua empresa. Quer dizer, todas as empresas que tiveram um desenvolvimento, elas, via de regra, estão aí
participando dos sindicatos patronais, das federações, as oportunidades de treinamento para desenvolvimento. Como é que você se descola da operação para fazer um treinamento gerencial se a operação está dependendo de você? Então, o desapego da operação é essencial, é fundamental. Eu diria que é uma questão de sobrevivência. Se você não fizer isso, você vai ficar apegado à operação e não consegue fazer a empresa se alavancar e transferir para outras pessoas o conhecimento técnico. É uma aula de gestão, gente, uma aula. Luiz, tudo mudou com a pandemia, né? O mundo mudou, a maneira de consumir mudou, a maneira de comprar mudou. E você, como gestor, qual é a dica que você dá para empresários, fornecedores, nesse novo recomeço, nesse novo mundo? Qual é o futuro? O futuro é uma incógnita, né? A gente tem algumas percepções, mas, assim, de uma maneira geral, a pandemia acelerou uma série de acessos à tecnologia que não estavam disponíveis. Era muito comum a gente sair daqui para ir a São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, para fazer uma reunião de 1 hora e perder o resto do dia, entre aspas, né? Porque o cliente exigia a sua presença lá. Isso, a pandemia acelerou o uso da tecnologia, você consegue fazer isso hoje de maneira virtual, com tanta eficiência quanto se fosse presencial. Por outro lado, é bom que as pessoas não percam, né, o calor da presença, né? Tem coisas que a virtualidade ela não conseguiu substituir, que é o calor do contato, de estar presente e tal. Então, assim, eu vejo que saber dosar o acesso à tecnologia com essa necessidade de relacionamento humano, né? Haja visto todos os eventos pós-pandemia presenciais, né, que estão sendo, eu tenho participado de alguns, todos os eventos estão superlotados. O que isso indica para a gente? Indica que as pessoas têm necessidade de contato físico, de relacionamento. Então, eu acho que não podemos abusar da tecnologia, saber dosar tudo isso, né? E manter aí a interatividade com as pessoas vai ser, assim, fundamental. Mas, óbvio, que temos que usar também dessa produtividade que esses meios, os acessos trouxeram para a gente, né? Muito obrigado, Luiz, pela sua riquíssima participação nesse episódio do podcast. Luiz Soares Cordeiro é diretor da Stel Serviços Industriais, fornecedor qualificadíssimo pelo Prodifor. Nós aqui agradecemos a oportunidade de trocar essas figurinhas aqui, falar um pouquinho da trajetória da empresa, da vida da gente, né? E interessante é o seguinte, né? A gente acaba, todos nós, de uma maneira geral, acaba adotando a empresa como sobrenome, né? Uhum. Então, isso é muito bacana e a gente vê, normalmente, vai falar, é o Mário da Nest, é o Luiz da Stel, é o Osório da Prediserve, É verdade. é o Héctor da Ibetame, e por aí vai. Uhum. Então, assim, eu acho que isso é muito bacana e a gente tem um orgulho muito grande de ter, assim, participado tão intensamente desde o início do Prodifor, né? Aliás, nós somos até anteriores, né? É verdade, é verdade. Anteriores. Então, assim, para a gente é uma Você alegria está na muito pedra grande. fundamental do programa, né? Exatamente, exatamente. Então, oportunidade ímpar, parabenizar a iniciativa do Prodifor de fazer esse podcast aqui, até com esse batizado de podcast, né? Uhum. Que eu acho que é bem bacana e dá oportunidade dos empresários aí contar suas histórias. E eu acho que é muito relevante, né? Essas histórias para incentivar os novos empresários, novos empreendedores, as gerações, né? Que certamente já estão aí sucedendo essas empresas de 30, 40 anos, já estão chegando na segunda geração, Sim. meu amigo. Então, eu acho que a iniciativa nota 10 para o Prodifor e que ele tenha vida longa e ajude ainda muitos outros empresários a cruzar essa jornada fundamental da vida. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio do Prodcast, o podcast do Prodifor. Até a próxima.